Olá, olá! Hoje nós vamos falar sobre algo que todas nós passamos no casamento. No casamento só não, na nossa vida em geral. Qualquer pessoa, ela vai viver debaixo de uma nuvem. Ela vai viver debaixo de uma nuvem em qualquer aspecto da vida dela, por quê? Porque nós somos construídas em cima de, quando eu falo nós somos construídas, eu estou me referindo à nossa personalidade, ao nosso eu, é construído em cima de histórias e memórias. E essas histórias e memórias tornam quem nós somos, como nós somos. Então, uma criança que foi muito bem criada num lar onde houve saúde mental, saúde emocional, saúde física, financeira, onde tudo estava orquestrado, onde os pais foram muito bons, ela vai viver debaixo dessa nuvem de proteção. Ela vai ter essa nuvem sobre ela, acompanhando ela no emocional, das memórias, no profundo dela. E isso é muito bom, traz segurança, mas é perigoso. Por quê? Porque dependendo do que eu faço com essa nuvem, eu posso me comparar, eu posso me limitar a não me achar suficiente, a ser tão bom quanto minha família foi, a não conseguir construir uma boa casa, um bom relacionamento com meu marido e comparar o que eu tenho hoje com o meu marido, com aquilo que meus pais tiveram e encontrar defeitos nisso. Não me sentir limitada, meio que paralisada ao ponto de não conseguir avançar, porque parece que eu não consigo ser mais do que meus pais foram. Então, existem riscos também, mesmo na nuvem boa, mesmo na nuvem maravilhosa dos nossos pais. Existem olhares que precisamos ter de maturidade para abandonar essa nuvem e seguir no nosso caminho, não deixando de ser, admirável com essa nuvem, com esse perfil comportamental dos nossos pais, com aquilo que nós conseguimos espelhar, com aquilo que nós conseguimos trazer de bom para a nossa vida, mas não nos limitando a isso, não tornar isso uma cadeia, não tornar isso algo que impeça de eu dar os meus próprios passos, porque da mesma forma que o ruim iria impactar, o bom tem que impactar da forma boa, mas também pode causar prisões dentro de nós. E aí levamos para o nosso casamento uma nuvem de comparação, uma nuvem de entendimentos de que eu não consigo ser tão suficiente quanto para chegar nesse nível. Uma nuvem de comparação do tipo de marido, do tipo de esposa que nós somos. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto é do lado oposto. A nuvem das histórias, das memórias, ser uma nuvem ruim, de um lado de discórdia, de um lado um lar onde as pessoas gritavam muito, brigavam muito, de divórcio, de separação, de abandono, de rejeição, de falta de paternidade, de falta de maternidade, aonde essa criança foi criada num lugar de insegurança, de medo, de amanhã pode não ter, amanhã eu posso não ter meus pais, ou não tinha realmente, não é só amanhã não posso não ter, eu não tinha dentro de casa, eu passei dificuldade, eu passei fome, eu passei por abuso, e essa nuvem de história negra, densa, pesada, ela pode se tornar um grande limitador, uma grande dor, um grande peso, impedidor de movimentos. E a gente pode estar trazendo da mesma forma para o casamento, da mesma forma, repetindo essas dores, procurando, porque o nosso inconsciente, veja como é complexo, o nosso inconsciente, ele vai procurar padrões. E muitas vezes o padrão reconhecido, ainda que seja ruim, é o mais seguro para a sua mente. E aí você escolhe um marido igualzinho seu pai foi dentro de casa. Igualzinho o relacionamento que seu pai e sua mãe teve dentro de casa. Que você não concordava, mas você acaba inconscientemente sendo atraída por esse tipo de relacionamento porque é o padrão que você reconhece. E nesse momento você está levando essa nuvem pesada, densa, para um relacionamento. E se você convive o tempo inteiro ainda debaixo dessa nuvem densa, você está debaixo ainda assim, de uma legalidade, porque você trouxe uma autoridade para sua casa de passado. E se libertar dessa nuvem densa, se libertar desse passado, é realmente desafiador.
E como é que eu consigo fazer isso? Estando debaixo da nuvem correta, porque existe uma nuvem sobre a sua casa. Se você está aqui nesse vídeo, você sabe, você procura a nuvem do Senhor sobre a sua casa. A nuvem de libertação, a nuvem de descanso, a nuvem de direcionamento, a mesma nuvem que esteve sobre Israel lá em Êxodo. Vamos ler lá em Êxodo? Você sabe que eu gosto de ler a palavra, né? Em Êxodo 13, versículo 20 diz assim: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Essa nuvem era a nuvem que direcionava o povo. Esse versículo está logo no início da caminhada do povo de Israel saindo do Egito. E essa nuvem, logo que eles saíram do Egito, começou a direcionar esse povo até chegar na Terra Prometida. E essa nuvem está sobre você. Essa nuvem é uma promessa do Senhor sobre a nossa vida. Ele não se afasta da gente. Ele não vai se afastar de você. Ele não se afasta da sua casa. E o povo tinha um comportamento, uma rotina. De manhã, quando eles acordavam, antes mesmo de saber se o maná tinha caído ou não, eles tinham que abrir a cabana e olhar para a nuvem. Se a nuvem tivesse se levantado e andado, eles tinham que juntar tudo e andar. E sair em direção à nuvem. Se a nuvem não tivesse caminhado, não tivesse saído do lugar, aí eles podiam catar o maná e ficar ali mais um tempo, porque o Senhor não tinha dado ordem de andar ainda. Essa nuvem direcionava o povo para onde eles tinham que caminhar. É essa nuvem que tem que direcionar a sua vida. É assim que tem que ser a sua rotina. Levantar, abrir os olhos direto para o céu e procurar saber para que direção a nuvem está te direcionando. É essa nuvem de salvação, é essa nuvem que te leva para a Terra Prometida, é essa nuvem que vai te entregar aquele descanso e aquele conforto de saber que está amparada pelo Senhor. A nuvem não deixava o sol escaldante do deserto torrar, vamos dizer assim, o povo de Israel. Dava descanso de dia. Da mesma forma, a coluna de fogo de noite que esquentava o povo do frio do deserto. Porque o deserto tem variações de temperatura enorme. Então veja que o Senhor, Ele é o suficiente para a sua vida. É Ele que vai direcionar o seu casamento. É Ele que vai dar descanso dentro da sua casa. Se você abandonar a nuvem escura dos seus pais, das suas memórias, ou abandonar aquilo que é bom da sua família, mas que tem se tornado prisões para a sua casa, você precisa de ser direcionado pela nuvem do Senhor. Você só precisa escolher que nuvem, qual delas vai direcionar a sua casa. Aonde você quer estar. Em que nuvem tem influenciado a sua casa. Que nuvem tem pesado sobre a sua vida. Porque olhar para um retrovisor e ver tudo o que aconteceu no passado como uma forma de aprendizado, uma forma de crescimento, uma forma de te dizer exatamente quem você precisava ser. É perfeito, é muito bom. É significar aquilo que viveu como algo importante para o futuro. Mas depender do que está lá atrás, viver lá atrás, usar isso como argumentação, usar isso como desculpa, usar isso como motivo de dor. É doloroso ter memórias ruins. É doloroso demais lembrar delas. É doloroso demais ter tido experiências de rejeição, de abandono, de abuso, de inseguranças dentro de casa, de violência dentro de casa. É muito doloroso. Mas essa dor não pode te direcionar. Essa dor não pode ser o comparativo da sua vida. Essa dor não pode deitar na sua cama entre você e seu marido. Essa dor precisa ficar lá no passado. Você precisa se libertar dela. Não que eu esteja diminuindo a sua dor. Eu entendo que é muito, muito impactante na vida de uma pessoa uma memória como essa. Mas essa memória tem que ficar no passado. Ela precisa ter significado. Ela não existiu na sua vida sem motivo. Você precisa dar um motivo. O Senhor fez algo novo dali. Transformou aquilo
em algo novo para hoje. E você consegue, a única pessoa que tem o poder de te deixar presa no passado ou te libertar dele é você mesmo. É o Senhor te direcionando como uma nuvem de descanso para um novo futuro, para uma nova promessa. Então, minha irmã, que o Senhor seja a nuvem que direciona a sua vida. Que você escolha pela nuvem do Senhor. Deixa as nuvens do passado no passado. Olha para elas pelo retrovisor, mas segue adiante, porque a nuvem do Senhor se levantou e andou e está te dando uma direção. Que a paz do Senhor seja sobre você e que esse vídeo, se fez diferença na sua vida, faça diferença na vida de outras pessoas. Compartilha para que todos cresçam, para que cresçamos juntos. E assim eu continuo aqui. Até o próximo vídeo.